Imagine ter sua vida virada de cabeça para baixo por um segredo enterrado sob o chão. Um segredo que não só te faria rico, mas exporia a verdade mais sombria de uma cidade inteira. Hoje, vamos contar a história de 3 irmãos que, na mais absoluta miséria, tomaram uma decisão desesperada. Compraram uma fazenda abandonada. O que eles encontraram lá? Um segredo escondido por gerações. Mudou tudo. Prepare-se para uma jornada de mistério, coragem e uma luta implacável contra o poder. Em uma pequena e esquecida cidade do interior, onde as oportunidades eram tão raras quanto chuva no verão, viviam João, Pedro e Lucas. 3 almas jovens, mas já marcadas pela vida árdua. João, o mais velho, era a rocha, sempre com os pés no chão, calculando cada passo. Pedro, o do meio, era o curioso, o sonhador, com uma mente que via possibilidades onde outros só viam poeira. E Lucas, o caçula, era a chama, o otimista incansável que acreditava que dias melhores viriam. Juntos, eles compartilhavam um sonho que parecia inatingível: escapar da teia da pobreza que os prendia. Eles observavam a riqueza concentrada nas mãos de poucas famílias, como os Vasconcelos, que pareciam controlar cada aspecto da cidade, da economia à política, com uma fachada de benevolência que, no fundo, parecia esconder algo mais sombrio. Os irmãos, por outro lado, mal tinham o suficiente para comer. Trabalhavam de sol a sol, em terras que não eram suas, com a esperança de um dia ter algo próprio, um pedaço de chão para chamar de seu. Essa era a única forma de construir um futuro, de quebrar o ciclo vicioso que parecia predeterminar o destino de todos em sua condição. A chance, por mais improvável que fosse, surgiu na forma de um anúncio quase ilegível em um mural da prefeitura. Fazenda Velha dos Almeida. Vende-se. Ninguém queria aquela terra. Lendas locais a descreviam como mal-assombrada, amaldiçoada, um lugar onde nada prosperava. Mas para João, Pedro e Lucas, era a única opção. Era o que podiam pagar com as economias de uma vida de sacrifícios, uma aposta desesperada, o último tiro de uma arma enferrujada. A fazenda era enorme, mas estava em ruínas, um fantasma de seu passado glorioso. A casa principal, um casarão imponente, tinha telhas quebradas e janelas cegas. Os campos estavam tomados pelo mato e o celeiro. O celeiro parecia prestes a desabar a qualquer momento. Ao pisar pela primeira vez naquelas terras, o cheiro de mofo e abandono era quase palpável. A tarefa à frente era monumental, desanimadora para qualquer um, mas para os irmãos, o desespero era um combustível mais potente que qualquer medo. Eles viam potencial onde outros viam apenas ruínas, viam sementes de uma nova vida, uma chance de reescrever sua própria história. Com as mãos na massa e o coração cheio de uma esperança teimosa, eles começaram os primeiros reparos. A ideia era simples: tornar o lugar habitável, plantar algo, qualquer coisa, para sobreviver. Dias se transformaram em semanas de trabalho exaustivo. Eles consertaram o telhado da casa, limparam os arredores e tentaram, com os poucos recursos que tinham, dar um mínimo de dignidade ao lugar. Foi durante uma dessas tentativas de reparo que Pedro, sempre o mais curioso, decidiu inspecionar o celeiro. O local era o mais degradado da propriedade, com as paredes inclinadas e o telhado cheio de buracos. O chão, coberto por camadas de poeira, palha velha e excrementos de animais, era uma colcha de retalhos de tábuas podres e soltas. A intenção de Pedro era simples: remover as tábuas mais perigosas para evitar acidentes e talvez tentar reforçar a estrutura antes que desabasse completamente. Ele começou a trabalhar, puxando e chutando as madeiras deterioradas. O cheiro de decomposição era forte, e a cada tábua removida, mais sujeira e detritos vinham à tona. Mas, ao levantar uma tábua particularmente pesada e úmida, Pedro sentiu algo diferente sob seus pés. Não era terra solta, nem o vazio esperado. Havia algo mais rígido, mais denso. Uma sensação de surpresa e uma pontada de curiosidade o invadiram. Ele removeu mais algumas tábuas ao redor, limpando a sujeira com as mãos calejadas, e o que começou a se revelar não era a fundação de pedra ou a terra batida, mas sim uma estrutura de madeira
cuidadosamente encaixada, que parecia não pertencer ao restante do celeiro. Aquilo era um segredo. Com o coração batendo mais forte, Pedro chamou os irmãos. João e Lucas vieram correndo, surpresos com a urgência na voz de Pedro. Juntos, usando alavancas improvisadas e toda a força que possuíam, eles removeram as últimas tábuas podres que cobriam a área. E ali, sob a poeira e o esquecimento de décadas, surgiu um alçapão de madeira maciça. Não era um buraco qualquer. Era uma porta robusta, com dobradiças enferrujadas, claramente feita para ser oculta e resistir ao tempo. A madeira escura e pesada contrastava com a fragilidade do restante do celeiro. Um silêncio pesado pairou no ar. O que estaria escondido ali com tanto cuidado e por tanto tempo? Que tipo de segredo exigiria tal nível de ocultação? A curiosidade se misturou com uma crescente sensação de apreensão. Aquele alçapão não era uma simples passagem. Era uma cápsula do tempo, um portal para o desconhecido. Os irmãos se entreolharam, a mesma pergunta ecoando em suas mentes. O que havia por trás daquela porta selada? E estariam eles prontos para a verdade que se revelaria? A pergunta ecoava no ar pesado do celeiro, carregado pelo cheiro de terra úmida e séculos de esquecimento. O que havia por trás daquela porta selada? Com a respiração suspensa, os três irmãos se inclinaram sobre o alçapão. As dobradiças, apesar de visivelmente corroídas pelo tempo, ainda resistiam com uma teimosia fantasmagórica. João, com sua força característica, tentou forçar a abertura, mas a madeira maciça parecia fundida ao chão. Lucas e Pedro se juntaram a ele e, juntos com uma barra de ferro improvisada e a pura força do desespero e da curiosidade, começaram a trabalhar. Cada rangido metálico das dobradiças enferrujadas parecia gritar um segredo antigo, um protesto contra a invasão. Finalmente, com um baque surdo que fez o celeiro inteiro vibrar, o alçapão cedeu. Uma nuvem espessa de poeira e mofo subiu, forçando os irmãos a recuarem, tossindo e cobrindo o rosto. Quando a poeira assentou, revelou-se uma abertura escura e profunda. Não era um simples buraco, mas uma passagem para um espaço subterrâneo, um túnel estreito que descia em espiral, talhado na terra. O ar que vinha de baixo era frio e denso, com um cheiro metálico e terroso que os envolveu. Com as lanternas de seus celulares em punho, iluminando o caminho, os irmãos se entreolharam. O medo era palpável, mas a promessa de algo extraordinário era um ímã irresistível. João foi o primeiro a descer, cautelosamente, testando cada degrau de terra batida que formava uma escada rudimentar. Pedro e Lucas o seguiram, cada passo ecoando no silêncio sepulcral daquele lugar. A cada metro que desciam, a luz exterior diminuía e o peso da história parecia esmagá-los. O túnel se abriu em uma pequena câmara subterrânea, surpreendentemente bem preservada. As paredes eram de pedra bruta, frias e úmidas, mas o ambiente era diferente do que esperavam. Não havia esqueletos ou tesouros de piratas, mas sim uma aura de importância histórica. No centro da sala, imponente e misterioso, estava um cofre de ferro maciço, corroído pelo tempo, mas ainda selado. Era um cofre antigo, do tipo que se vê em filmes de época, com uma roda numérica e uma alça robusta. Quem quer que o tivesse escondido ali, queria que seu conteúdo permanecesse intocado. Os irmãos se aproximaram, a curiosidade agora misturada com uma pontada de desconfiança. Era evidente que aquele não era um esconderijo qualquer. Era um repositório de algo de valor inestimável. João tentou girar a maçaneta, mas ela estava travada. Pedro, com sua mente analítica, examinou o cofre, procurando por falhas ou mecanismos ocultos. Lucas, impaciente, tentou forçar. Após alguns minutos de tentativas frustradas, Pedro notou um pequeno rebaixo na parte superior do cofre, quase imperceptível. Era um mecanismo de alavanca, camuflado com a ferrugem. Com um clique suave e o som arrastado de engrenagens antigas, o cofre se abriu. Dentro, não havia ouro ou joias cintilantes, mas algo muito mais valioso. Pilhas de documentos amarelados, livros razão encadernados em couro, mapas antigos e cartas seladas com cera. O cheiro de papel velho e tinta desbotada preencheu o ar. Com mãos trêmulas, João pegou o primeiro maço de papéis. Eram escrituras de terra,
registros de compra e venda, testamentos. Em cada um deles, um nome se repetia insistentemente: Almeida. E, em contraste, um outro nome, em letras miúdas, surgia em transações duvidosas e empréstimos forçados: Vasconcelos. À medida que folheavam os documentos, a verdade, fria e brutal, começou a se desdobrar diante deles. Aquela fazenda, a velha dos Almeida, não era apenas uma propriedade abandonada. Era um legado, um império agrícola construído ao longo de gerações pela família Almeida, os verdadeiros donos. E os Vasconcelos, os benfeitores da cidade, os intocáveis, haviam orquestrado um esquema complexo e cruel para roubar as terras dos Almeida, usando dívidas forjadas e ameaças veladas. Ali estavam as provas irrefutáveis: contratos fraudulentos, testemunhos ocultos e até mesmo um testamento original que provava que a fazenda era, por direito de herança, dos descendentes dos Almeida. E, chocantemente, os irmãos descobriram que eles próprios eram os últimos herdeiros diretos da família Almeida, rebatizados e esquecidos pela história. A fazenda não era apenas uma compra desesperada, era o retorno ao lar ancestral. O silêncio na câmara subterrânea foi quebrado apenas pelo farfalhar dos papéis e pela respiração pesada dos irmãos. A revelação os atingiu como um raio. Não eram apenas pobres trabalhadores rurais, eram herdeiros de uma vasta fortuna em terras, roubada gerações atrás pela família que os oprimia. A fazenda abandonada que haviam comprado com suas últimas moedas era, na verdade, sua por direito de sangue. João, o pragmático, sentiu a terra tremer sob seus pés, não pelo tremor físico, mas pelo abalo sísmico de sua própria identidade. Pedro, o sonhador, viu seus sonhos de uma vida melhor se materializarem de uma forma que jamais imaginara, tingidos, porém, por uma injustiça gritante. E Lucas, o otimista, sentiu uma raiva fria crescer em seu peito, uma indignação por seus ancestrais e por todas as gerações de Almeidas que sofreram nas mãos dos Vasconcelos. A podridão por trás da fachada respeitável dos Vasconcelos se revelava em cada linha daqueles documentos. Eles eram os ladrões, os usurpadores, os verdadeiros parasitas daquela terra. A verdade não apenas expunha a crueldade de uma família poderosa, mas também reescrevia a história da cidade. Os irmãos pobres se viram donos não só de uma fazenda, mas de uma verdade explosiva, um segredo milenar capaz de implodir a estrutura de poder que os Vasconcelos construíram. A riqueza não vinha de um tesouro em moedas de ouro, mas de terras, de história, e de uma justiça há muito tempo negada. Aquele cofre não guardava riquezas materiais, mas sim a chave para a liberdade e a dignidade deles, e talvez de toda uma comunidade. Mas eles sabiam instintivamente que a verdade tinha um preço, e esse preço poderia ser a própria vida deles. Enquanto os irmãos digeriam a magnitude de sua descoberta, a cidade, inconscientemente, já começava a se agitar. Os Vasconcelos, com seus tentáculos espalhados por todos os cantos, eram mestres em controlar informações e silenciar boatos. No entanto, a movimentação na antiga fazenda dos Almeida, agora dos irmãos, não passou despercebida. A compra de uma propriedade amaldiçoada por 3 jovens sem recursos já era motivo de curiosidade. Os reparos, a luz acesa à noite no celeiro, a energia incomum que emanava daquele lugar, tudo isso alimentava sussurros que, inevitavelmente, chegaram aos ouvidos da família dominante. O patriarca dos Vasconcelos, um homem de olhos frios e mente afiada, foi o primeiro a perceber que seu segredo milenar estava em risco. Ele tinha construído seu império sobre as ruínas dos Almeida, e qualquer ameaça a essa fundação era inaceitável. Para ele, reputação e poder eram tudo. A ideia de que aqueles Zé-Ninguéms pudessem desenterrar a verdade era uma afronta, um perigo que precisava ser neutralizado imediatamente. Ele convocou seus homens de confiança, dando ordens com uma calma gélida que mascarava uma crueldade profunda. Seu objetivo era claro: silenciar os 3 irmãos para sempre e apagar qualquer vestígio da verdade. A pacata vida dos irmãos se transformou em uma corrida contra o tempo. O que antes era um sonho de reconstrução, agora era uma questão de sobrevivência.
Eles precisavam proteger os documentos, provar a verdade e reivindicar o que era deles por direito, antes que os Vasconcelos pudessem apagar todas as provas, e junto com elas, a existência dos três. A fazenda abandonada, antes um refúgio de esperança, tornou-se um campo de batalha, onde a coragem e a astúcia dos irmãos seriam testadas contra o poder e a crueldade de uma família que sempre operou nas sombras. A cada ruído na noite, a cada sombra que se movia nas cercas, a tensão aumentava. Eles sabiam que não estavam mais sozinhos. A primeira prioridade foi garantir a segurança dos documentos. Com cuidado, eles os removeram do cofre, que agora seria apenas uma distração, e os esconderam em um novo local ainda mais secreto, dentro da própria fazenda. Cada canto, cada fresta, cada tábua solta era inspecionada. A confiança em qualquer um fora de seu círculo era nula. A luta seria árdua, mas a promessa de justiça, a chance de reescrever sua própria história e a daquela região, eram a chama que os impulsionava. O segredo escondido sob o celeiro não apenas mudou suas vidas, mas ameaçava mudar tudo para sempre na pequena e corrupta cidade, expondo a verdadeira face de seus benfeitores e forçando um confronto inevitável. A fazenda, antes um refúgio de esperança, agora era um bunker improvisado. A cada dia que passava, a ameaça dos Vasconcelos se tornava mais real, mais palpável. Os irmãos sabiam que não podiam esperar a tempestade. Precisavam se preparar para ela. João, com sua mente estratégica, assumiu a liderança na fortificação da propriedade. Cada ponto vulnerável era mapeado, cada entrada potencial selada. Janelas foram vedadas com tábuas, portas reforçadas com trancas pesadas e cercas, antes caídas, foram remendadas com arame farpado improvisado. Não era uma fortaleza impenetrável, mas era o melhor que podiam fazer com os poucos recursos que tinham. Pedro, com sua curiosidade natural e uma inteligência aguçada, se encarregou de criar um sistema de alerta precoce. Fios de pesca esticados na altura do tornozelo, conectados a latas vazias, formavam uma rede de alarme ao redor da propriedade. Galhos secos e folhas espalhadas estrategicamente no chão serviriam para denunciar passos indesejados. Ele até mesmo montou um rudimentar sistema de espelhos para monitorar os acessos mais distantes do celeiro, sem precisar se expor. Lucas, o mais jovem e ágil, era os olhos e ouvidos dos irmãos, patrulhando os arredores, sempre em busca de sinais de intrusão. Sua energia incansável era um motor para o grupo e sua visão otimista, mesmo diante do perigo iminente, era um bálsamo para a tensão crescente. Eles trabalhavam em silêncio, apenas com o som das ferramentas e o farfalhar das árvores. As refeições eram rápidas, consumidas com os olhos fixos no horizonte, a audição aguçada para qualquer ruído estranho. O sono era um luxo, interrompido por turnos de vigília, onde o vento noturno e os animais da floresta se transformavam em fantasmas da imaginação. A fazenda, que antes prometia uma nova vida, agora exigia que eles se tornassem mais do que meros fazendeiros. Exigia que se tornassem sentinelas, estrategistas, guerreiros. A união entre eles se solidificava a cada martelada, a cada tábua fixada, a cada olhar compartilhado de apreensão e determinação. Eles eram 3 contra um império, mas eram inquebráveis em seu propósito. Os Vasconcelos não eram de agir abertamente. Sua força residia na sutileza, na intimidação velada, na capacidade de fazer com que suas vítimas duvidassem da própria sanidade. Os primeiros sinais de sua presença não foram explosões ou ameaças diretas, mas sussurros no vento, sombras nos cantos dos olhos. Um carro escuro, nunca o mesmo, começou a passar pela estrada de terra que levava à fazenda, em horários aleatórios, diminuindo a velocidade, seus ocupantes observando. Os irmãos se escondiam, o coração batendo forte no peito, sentindo os olhares invisíveis queimarem em sua pele. Certa manhã, encontraram uma parte da cerca cortada, sem que nenhum animal tivesse escapado. Em outra ocasião, uma ferramenta essencial de João simplesmente desapareceu do celeiro, um lugar que eles haviam revistado exaustivamente. O mais perturbador foi quando a água do poço, a única fonte de água potável,
começou a ter um cheiro e sabor estranhos por alguns dias, forçando-os a ferver tudo antes de beber. Não eram ataques diretos, mas mensagens. Mensagens de que eles estavam sendo observados, de que podiam ser alcançados, de que sua segurança era uma ilusão. A guerra psicológica havia começado. A tensão era constante, corroendo-lhes a paz de espírito. Cada barulho na noite, cada sombra projetada pela lua, era motivo para alarme. Eles se revezavam na vigília, os olhos vermelhos de sono, mas a mente hiperalerta. A fazenda, que antes era um símbolo de esperança, agora parecia um cerco, e eles, os sitiados. A desconfiança se tornou uma segunda natureza. Quem na cidade poderia estar passando informações para os Vasconcelos? Quem era amigo? Quem era inimigo? A pequena comunidade, antes um lugar de refúgio, agora parecia cheia de olhos e ouvidos espiões. Apesar do medo, a determinação dos irmãos só aumentava. Cada ato de intimidação dos Vasconcelos era mais um lembrete do que estava em jogo, da injustiça que eles estavam prestes a desmascarar. Eles sabiam que não podiam ceder. Os documentos escondidos em um local que nem mesmo eles visitavam com frequência eram a sua arma, a sua única chance de justiça. Mas como usá-los? Como expor a verdade sem serem silenciados antes que pudessem sequer abrir a boca? A astúcia seria tão importante quanto a coragem. Com a fazenda fortificada e a vigilância apertada, os irmãos sabiam que a defesa passiva não seria suficiente. Não podiam viver para sempre como prisioneiros em sua própria terra. Precisavam passar para o ataque, mas um ataque estratégico que usasse a verdade como sua arma mais potente. O plano inicial era simples: levar os documentos às autoridades. Mas a experiência de uma vida inteira os havia ensinado que as autoridades locais estavam, em grande parte, no bolso dos Vasconcelos. A justiça para os pobres era uma ilusão naquelas terras. João, o mais ponderado, argumentou que precisavam de aliados. Não apenas pessoas para lutar ao lado deles, mas vozes que pudessem amplificar a verdade e protegê-los dos tentáculos dos Vasconcelos. Mas quem confiar? Quem na cidade teria a coragem de se levantar contra uma família tão poderosa? A memória de outras famílias que tentaram e falharam, que foram esmagadas e silenciadas, pesava sobre eles. Pedro sugeriu buscar ajuda fora da cidade, talvez em uma capital maior, onde a influência dos Vasconcelos fosse menor. Lucas, sempre o mais impulsivo, queria confrontar os Vasconcelos diretamente, com os documentos em punho, mas João o conteve. A pressa seria a ruína deles. Eles sabiam que a história dos Vasconcelos era longa e que muitos outros haviam sido prejudicados. Talvez houvesse outros, amargurados, silenciosos, esperando por uma oportunidade. João pensou em Dona Clarice, uma velha senhora cujo marido havia perdido as terras para os Vasconcelos décadas atrás, sob circunstâncias misteriosas. Ela sempre teve um olhar de tristeza e ressentimento. Pedro se lembrou de um jovem jornalista, recém-chegado à cidade, que parecia ter um idealismo ingênuo e uma sede por histórias reais. O risco era imenso. Cada passo fora da fazenda era um mergulho no covil do lobo. Mas a chance de justiça, de reescrever não apenas sua própria história, mas a de toda a cidade, era um chamado que não podiam ignorar. A luta estava prestes a escalar, e os irmãos precisavam de mais do que coragem. Precisavam de um plano infalível e de aliados inesperados. O medo era um inimigo traiçoeiro, mas a convicção dos irmãos era ainda mais forte. O primeiro passo seria encontrar aqueles que, como eles, haviam sido vítimas da ganância dos Vasconcelos. João, o mais prudente, decidiu que a abordagem deveria ser discreta e pessoal. Sua mente voltou-se para Dona Clarice, a velha senhora que vivia isolada na periferia da cidade, uma sombra do que um dia fora. Seu marido, um pequeno fazendeiro, havia perdido tudo para os Vasconcelos em uma série de dívidas misteriosas, morrendo de desgosto logo depois. João, tomando precauções extremas, esperou a calada da noite para se aproximar da casa de Clarice, evitando qualquer rota que pudesse estar sob vigilância. A senhora, inicialmente desconfiada e assustada, ao ver um estranho à sua porta, quase o mandou embora.
Mas a menção do nome de seu marido e a promessa de uma verdade há muito enterrada a fizeram hesitar. Na penumbra de sua sala modesta, iluminada apenas por uma lamparina a óleo, João revelou a ela as cópias dos documentos que haviam encontrado no cofre. Com mãos trêmulas, Dona Clarice pegou os papéis amarelados. Ali estavam os registros de hipotecas forjadas, os recibos de pagamentos nunca reconhecidos e, o mais cruel de todos, uma declaração assinada por seu marido, sob coação, renunciando às suas terras em troca de uma quantia irrisória que jamais recebeu integralmente. À medida que ela lia, seus olhos, antes mareados de tristeza, se acenderam com uma fúria contida. As lágrimas que vieram não eram de dor, mas de uma mistura de alívio e raiva. A verdade que ela sempre suspeitou, mas nunca pôde provar, estava ali em preto e branco. Os Vasconcelos não eram apenas poderosos, eram criminosos. A história de seu marido não era um caso isolado, mas parte de um padrão de extorsão e roubo. Dona Clarice, uma mulher que havia perdido tudo, encontrou naqueles papéis não apenas a validação de sua dor, mas também um novo propósito. Ela não podia mais lutar por seu marido, mas podia lutar pela justiça. Sua voz, antes silenciada pelo medo, estava pronta para ser ouvida novamente. Ela prometeu a João que faria o que fosse preciso para ajudar. Enquanto João plantava as sementes da revolta na alma de Dona Clarice, Pedro, o mais intelectual dos irmãos, focava em uma estratégia diferente: a imprensa. Ele se lembrou do jovem jornalista Gabriel, que havia chegado à cidade há alguns meses para trabalhar no pequeno jornal local. Gabriel não era de lá e, portanto, tinha menos laços e menos medo dos Vasconcelos. Sua reputação era de ser um idealista, alguém que ainda acreditava no poder da verdade. Pedro sabia que não podia se expor. Com um celular pré-pago recém-adquirido em uma cidade vizinha e descartado logo após o uso, ele fez uma ligação anônima para a redação do jornal. Sua voz, distorcida por um pano, deu a Gabriel uma dica enigmática sobre a fazenda velha dos Almeida e segredos enterrados pelos Vasconcelos. Inicialmente, Gabriel, acostumado a boatos e fofocas rurais, reagiu com ceticismo, mas a urgência na voz, a menção dos Vasconcelos e a sensação de que havia algo mais profundo por trás daquela mensagem atiçaram sua curiosidade inata. O jornalista começou a investigar discretamente. Pequenas perguntas aqui e ali, observações sobre a movimentação na cidade, a forma como as pessoas evitavam o nome Vasconcelos com uma reverência carregada de medo. Ele percebeu a tensão que pairava no ar, a desconfiança velada. A história da fazenda dos Almeida, embora antiga, ainda era lembrada por alguns dos moradores mais velhos, sempre com um tom de pesar e injustiça. As peças começavam a se encaixar na mente de Gabriel, e a imagem de uma conspiração maior começava a se formar. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas a promessa de uma matéria que poderia abalar a estrutura da cidade era irresistível. Ele enviou uma mensagem codificada para o número de onde Pedro havia ligado, pedindo mais informações e prometendo discrição absoluta. A ponte para a verdade estava sendo construída. Enquanto os irmãos teciam sua rede de aliados, os Vasconcelos, sentindo a maré virar, intensificavam sua pressão. A guerra psicológica deu lugar a ameaças mais diretas, embora ainda sem deixar rastros explícitos. Certa manhã, Lucas encontrou o pequeno cão vira-lata que eles haviam adotado, ferido gravemente, deixado bem na porta da fazenda. Uma mensagem clara: sabemos o que vocês amam e podemos tirar isso de vocês. A dor e a rafúria de Lucas foram quase incontroláveis. João e Pedro tiveram que contê-lo, lembrando-o da necessidade de manter a cabeça fria. Dias depois, um bilhete anônimo, impresso em letras de forma e sem remetente, foi encontrado pregado em uma das árvores da entrada da propriedade. A mensagem era curta e arrepiante. Certas verdades devem permanecer enterradas, ou vocês serão enterrados com elas. O papel, úmido da serração noturna, tremia nas mãos de João. A crueldade dos Vasconcelos não conhecia limites, e eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências. A fazenda, que antes era um refúgio de esperança, agora era um alvo.
A cada incidente, a determinação dos irmãos se misturava com um medo crescente. Eles sabiam que estavam brincando com fogo, mas recuar não era uma opção. O que estava em jogo não era apenas a fazenda, mas a honra de sua família e a justiça para todos os que haviam sido oprimidos pelos Vasconcelos. A união entre João, Pedro e Lucas se tornou a única âncora em meio à tempestade de intimidação. Eles eram a sua própria fortaleza. O plano de contra-ataque precisava ser executado logo, antes que a paciência dos Vasconcelos se esgotasse completamente e as ameaças se transformassem em uma violência irreversível. A pequena cidade estava prestes a testemunhar um confronto que mudaria sua história para sempre. Impulsionado pela ponta anônima e pela tensão palpável que sentia na cidade, Gabriel, o jovem jornalista, mergulhou de cabeça em sua própria investigação. Ele revisitou arquivos antigos do jornal, conversou com moradores mais velhos sob o pretexto de reportagens sobre a história local e notou o silêncio desconfortável que pairava sempre que o nome Vasconcelos era mencionado em conjunto com Fazenda Almeida. As histórias de injustiça, antes meros sussurros, começavam a ganhar contornos mais definidos em sua mente. Ele sabia que estava perto de algo grande, algo que poderia redefinir a reputação daquela pacata cidade. Após enviar sua mensagem codificada, ele recebeu novas instruções, ainda anônimas, para um encontro. A cautela era extrema de ambos os lados. Pedro, com a aprovação de João, foi o escolhido para o primeiro contato direto, em uma noite sem lua, sob o manto de uma velha ponte de pedra, longe de qualquer olhar curioso. O ar estava carregado de desconfiança mútua. Gabriel, com seu bloco de notas e gravador, inicialmente manteve um tom profissional, mas cético. Pedro, por sua vez, foi direto. Ele não perdeu tempo com rodeios, tirando da mochila cópias plastificadas dos documentos mais incriminadores, escrituras falsificadas, depoimentos forçados, o testamento original dos Almeida. À medida que Gabriel lia, sob a fraca luz de uma lanterna, seus olhos se arregalaram. A tinta desbotada nos papéis, os selos antigos, as assinaturas, tudo gritava autenticidade. Ali não havia apenas um escândalo, mas uma história de roubo sistemático, de gerações de opressão e de uma família poderosa que construiu sua fortuna sobre a miséria alheia. A descrença deu lugar a um choque profundo e depois a uma faísca de fúria. Aquele não era apenas um furo de reportagem, era a chance de fazer justiça, de dar voz aos silenciados. Gabriel apertou a mão de Pedro com uma firmeza que selava a aliança. Ele prometeu não apenas publicar a história, mas protegê-los usando a visibilidade da imprensa como um escudo. A verdade finalmente tinha uma voz poderosa disposta a ecoar. A promessa de Gabriel era um raio de esperança, mas os Vasconcelos não esperariam a tempestade chegar. Eles sentiram a movimentação, a iminência de sua derrocada. O patriarca, com sua crueldade implacável, decidiu que o tempo das ameaças veladas havia terminado. Na calada da noite, sob a escuridão opressora, um grupo de homens armados e encapuzados se aproximou da fazenda. Eles não queriam apenas intimidar, queriam silenciar os irmãos de uma vez por todas, apagar as provas e varrer sua existência para debaixo do tapete da história. Os alarmes improvisados de Pedro, latas e fios esticados, funcionaram. O tilintar estridente ecoou na noite, alertando os irmãos. João, Pedro e Lucas, já em seus postos de vigia, sabiam que aquele era o momento que tanto temiam. A fazenda agora não era mais um refúgio, mas um campo de batalha. Os invasores tentaram arrombar o celeiro, onde acreditavam que os documentos ainda estavam. Martelos e pés de cabra investiam contra a madeira velha, enquanto os irmãos, estrategicamente posicionados, usavam o terreno a seu favor. Lucas, com sua agilidade, jogava pedras e objetos para desorientar. Pedro, com sua mente estratégica, usava a escuridão e os sons para criar a ilusão de que eram mais do que três. João, com sua força, barricava as portas e janelas. A fúria dos Vasconcelos era evidente. Ao perceberem a resistência e não encontrando o que procuravam, um dos capangas ateou fogo a um pequeno barracão de ferramentas, em um canto mais afastado da propriedade, uma demonstração brutal de seu poder destrutivo. As chamas, por sorte,
foram contidas pelos irmãos com baldes d'água e terra, mas o recado foi claro. Eles estavam dispostos a destruir tudo. Os Vasconcelos recuaram antes do amanhecer, sem conseguir seu objetivo principal, mas deixando um rastro de destruição e um medo gelado no coração dos irmãos. Exaustos, feridos, mas vivos, os irmãos se reuniram, o cheiro de fumaça e a adrenalina ainda no ar. Aquele ataque direto foi um divisor de águas. Não havia mais tempo para estratégias lentas ou cautela excessiva. A guerra havia se tornado real e eles precisavam agir. A verdade precisava ser exposta. E logo, antes que a próxima tentativa dos Vasconcelos fosse fatal. A fazenda, com suas cicatrizes de fogo e arrombamento, era um testemunho mudo de que a luta pela justiça havia chegado ao seu ponto de ebulição. O plano final, o golpe decisivo, precisava ser colocado em prática imediatamente. O ataque noturno dos Vasconcelos serviu como um catalisador. Não havia mais espaço para hesitação. A vida dos irmãos estava em risco iminente e a justiça para os Almeida e para toda a cidade dependia de um plano rápido e eficaz. Naquela mesma manhã, com o sol nascendo sobre as ruínas fumegantes, os irmãos se encontraram com Gabriel e Dona Clarice na câmara subterrânea, o local onde tudo começou. Aquele espaço, antes um repositório de segredos, agora era o quartel-general da Revolução. O plano foi traçado com precisão cirúrgica. Gabriel, com sua credibilidade como jornalista e a proteção da imprensa regional, seria o portador da verdade. Ele levaria os documentos originais para a capital do estado, onde a influência dos Vasconcelos era significativamente menor e a imprensa mais independente. Lá, ele publicaria a história, não apenas em seu pequeno jornal, mas buscando veículos maiores, de alcance nacional, para garantir que a verdade não pudesse ser abafada. Dona Clarice, com sua história pessoal de sofrimento nas mãos dos Vasconcelos, seria a primeira testemunha, sua voz amplificando a dor de muitas outras famílias. Os irmãos, por sua vez, teriam a tarefa mais perigosa: permanecer na fazenda, aguentando a pressão dos Vasconcelos, servindo como isca e como prova viva da opressão. Eles sabiam que seriam alvos, mas a ideia era que a atenção da mídia os protegeria, tornando um ataque direto mais arriscado para os Vasconcelos, que não gostavam de publicidade negativa. Com os documentos originais cuidadosamente embalados para garantir sua integridade, Gabriel se preparou para partir. A despedida foi rápida, carregada de uma tensão silenciosa e a promessa de que a justiça prevaleceria. Os irmãos se entreolharam, seus rostos marcados pela fadiga, mas seus olhos ardendo com uma determinação inabalável. O destino da fazenda, de suas vidas e daquela cidade corrupta estava agora nas mãos de um jovem jornalista e de uma velha senhora corajosa. A contagem regressiva para a exposição final havia começado. A coragem de Gabriel e a autenticidade dos documentos foram o estopim de uma explosão de verdade que reverberou muito além dos limites da pequena cidade. Na capital, a história dos Almeida e dos Vasconcelos, antes um segredo local, dominou as manchetes. O depoimento emocionado de Dona Clarice, validado pelos papéis amarelados, deu rosto à opressão de gerações. A opinião pública se voltou contra os Vasconcelos, forçando as autoridades estaduais, que não estavam sob sua influência, a agir. Uma investigação aprofundada foi iniciada, revelando não apenas a fraude da fazenda dos irmãos, mas um esquema muito maior de extorsão, grilagem de terras e corrupção que sustentava o império da família por décadas. O castelo de cartas dos Vasconcelos desmoronou. O patriarca, antes intocável, foi indiciado e sua fortuna congelada. A justiça, que por tanto tempo lhes fora negada, finalmente começava a ser servida. Na fazenda, João, Pedro e Lucas acompanhavam tudo pelo rádio, os corações apertados de ansiedade, mas com uma crescente sensação de triunfo. O risco que correram, as noites sem sono, o medo constante, tudo valeu a pena. A fazenda dos Almeida, agora legalmente a fazenda dos irmãos, era mais do que um pedaço de terra. Era um símbolo de resistência e de que a verdade, por mais enterrada que estivesse, sempre encontra um caminho para a luz. A pequena cidade, antes sufocada pelo medo e pela corrupção,
respirava um ar novo de esperança e justiça. O segredo escondido sob o celeiro não mudou apenas a vida dos 3 irmãos, mas reescreveu a história de toda uma região, provando que a coragem de poucos pode sim mudar o mundo. E você, já parou para pensar quantos segredos ainda estão escondidos, esperando para serem desenterrados? Quantas verdades silenciadas precisam de uma voz? A história dos irmãos Almeida nos mostra que, às vezes, a maior riqueza não está no que se encontra, mas na coragem de lutar pelo que é certo. Se essa história te inspirou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais histórias incríveis de superação e justiça. Quem sabe qual segredo está esperando para ser descoberto na sua própria vida?